Teleaula Parnamirim. Oi pessoal do 8º ano da Rede Pública Municipal de Ensino de Parnamirim. Aqui é o professor Tiago de Geografia e vamos dar início a mais uma aula. Então o tema de hoje será diversos modos de ver e estudar o mundo. Então a gente vai ver como é que se regionaliza, como é que a gente pode ver, como é que a gente pode estudar o mundo em suas diversas maneiras. Então, as escalas ou dimensões, dos estudos geográficos, eles abarcam os lugares. Então, quando a gente estuda, por exemplo, o lugar de cada um, com suas paisagens, que a gente vê lá nos 6º anos, é uma forma de se estudar geografia. Os estudos geográficos também abarcam os territórios. Quando estudamos no 7º ano o Brasil, o território brasileiro. Uma outra forma é através das regiões, que a gente também estudou nos 7º anos as regiões do Brasil, e a partir de agora, nos 8º e 9º anos, nós vamos estudar as regiões do mundo, como ver esse mundo a partir de um olhar geográfico. Então, o que seria uma regionalização? A regionalização é uma divisão, é uma forma de dividir o espaço geográfico, dividir um território em regiões, de modo que cada uma delas apresente características comuns e semelhantes. Então, dentro de uma região, há características comuns e semelhantes que diferenciam aquela região de uma outra região que vai ter outras características comuns e semelhantes. Então, a região ela tem um caráter transitório, ou seja, uma região hoje não é a mesma de ontem e não será a mesma de amanhã. Então, a cada dia, essas regiões poderão ser modificadas, a cada 10 anos, a cada 100 anos. Então, essas regiões elas vão se modificando de acordo com os critérios utilizados para defini-las. Então, nós temos regiões a partir de critérios naturais, temos regiões a partir de critérios políticos, regiões a partir de critérios econômicos, sociais e regiões a partir de critérios culturais, religiosos, de costumes, entre outros. Então, lembrando aqui da primeira aula da gente, da aula 3 de Geografia, a gente verificou o quê? As formas de definir os continentes, onde, a partir de um critério geográfico geológico, a gente pode definir os continentes como sendo o continente americano, o continente antártico, o continente da Oceania e o continente euro-afro-asiático. Então, esses 4 continentes, a partir de um critério geográfico geológico, também é uma forma de regionalizar, é uma forma de ver o mundo. A partir do critério histórico-cultural, que nós temos América, Antártica, Oceania, Ásia, Europa e África, também é uma outra forma de regionalizar o mundo em 6 continentes. Então, vamos ter várias formas de dividir, de regionalizar o mundo. Aqui esse mapa mostra o quê? A divisão do mundo a partir de paralelos e meridianos. Se a gente levar em consideração o paralelo do Equador, que é o paralelo 0 graus, então a linha do Equador, ela divide, regionaliza o mundo em hemisfério norte, também chamado de setentrional ou boreal, e hemisfério sul, também chamado de meridional ou austral. Por isso que daí o nome do país Austrália, seria terras ao sul. Então, a linha do Equador ela divide a Terra em 2 hemisférios, norte e sul. Uma outra forma de regionalizar é a partir do meridiano de Greenwich. E aí esse meridiano, ele vai dividir a Terra em 2 hemisférios. Mas em quais hemisférios? O oeste ou ocidental. Por isso que a gente diz que o Brasil é um país ocidental, porque tem uma cultura, um costume, as leis, uma filosofia que integra esse mundo ocidental, ou seja, esse mundo que está em grande parte a oeste da linha de Greenwich. E ao leste do meridiano de Greenwich, nós temos também o hemisfério leste ou oriental.
Então também é uma outra forma de regionalizar, de dividir o mundo. O Brasil, pessoal, grande parte do território brasileiro está localizado no hemisfério sul. Apenas uma pequena parte no Amapá e em Roraima está localizado no hemisfério norte. Outra coisa, o Brasil todo está localizado no hemisfério ocidental. Então, por isso que o Brasil também é denominado de um país do Ocidente. Nós também podemos dividir o mundo em zonas climáticas. Então, a gente observa aí duas faixas polares, ao norte e ao sul, né, em cima e embaixo, de cor aí violeta. Então, são as zonas polares da Terra, Polo Norte e Polo Sul. Nós temos as zonas temperadas, né, que está de amarelo aí. Essas zonas temperadas, elas estão entre o Círculo Polar Ártico e Antártico e os trópicos de Câncer e de Capricórnio, certo? Então, forma essa zona temperada da Terra. E, por fim, essa área central, essa região central, também chamada de intertropical ou zona climática tropical, né? Por que tropical? Porque está entre os dois trópicos, de Câncer e de Capricórnio, né? Lembrando que o trópico de Capricórnio é o que passa aí, que corta o território brasileiro. Então, por isso o Brasil é, em grande parte, um país tropical, né? Como diz a música, né? É um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Apenas uma pequena parte de São Paulo, né, pegando São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, essa área mais ao sul do Brasil, que está em uma zona climática temperada, né? Por isso que é chamado de um clima temperado, um clima gostoso, agradável, né, que tem as 4 estações bem definidas, né? Outono, primavera, verão e inverno. Enquanto isso, no restante do Brasil nós temos o quê? Um clima tropical, né? Onde praticamente é um clima quente o ano todo. Uma outra forma de regionalizar é a partir das paisagens naturais e climáticas. Então a gente já falou aqui, ó, dos climas frios, polar ou semipolar, dos climas temperados ou subtropicais, do clima tropical. E também existe as chamadas regiões de clima desértico e semidesérticos, como também as regiões de cadeias montanhosas, né, que também fazem parte dessa regionalização do mundo. É uma outra forma de entender, né, o mundo a partir dessas paisagens naturais. Nesse mapa, a gente já traz aqui o mundo bipolar dos anos 80. É um outro critério de dividir o mundo. Então, a gente lembra o quê? Que durante a década de 80, o mundo vivenciava a Guerra Fria, né? Um conflito ideológico, político, cultural, para ver quem dominava o mundo. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética, que está ali o RSS. Então, os Estados Unidos liderava o bloco chamado capitalista, que está aí de verde escuro e de verde claro, e a União Soviética liderava, no caso, o bloco militar socialista do Pacto da Varsóvia, que está aí de vermelho, laranja e listrado também de laranja e branco. Então a gente tinha o quê? Essa divisão do mundo em 2 blocos militares. Os Estados Unidos como um bloco capitalista liderado pela OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e a União Soviética liderando o bloco socialista, que tinha esse bloco militar do Pacto da Varsóvia. Ainda nesse contexto da Guerra Fria, o mundo também foi dividido em 3 partes. Os países capitalistas, do bloco capitalistas desenvolvidos, ou seja, que tinham um desenvolvimento econômico, industrial e um desenvolvimento social, ou seja, qualidade na educação, na saúde, distribuição de renda, bem-estar social. Esses países foram chamados de países do primeiro mundo, né, que estão aí de verde no mapa. Os países de economia planificada, né, ou seja, de economia planejada, socialista, também chamado de países comunistas,
eles foram denominados de países de segundo mundo. Então, são esses países que estão aí de amarelo no mapa. Aqueles países capitalistas que, porém, não tinham um grande desenvolvimento econômico e industrial, com problemas na saúde, na educação, com diversos problemas sociais, foram denominados de países do terceiro mundo, os países capitalistas subdesenvolvidos, que estão aí de violeta. Então, o Brasil, né, ele, a partir aí da década de 50, ele passou a ter essa denominação, não só o Brasil, mas todos esses países de violeta, passaram a ser denominados de países do terceiro mundo, ou seja, países que eram capitalistas, porém não tinham um grande desenvolvimento econômico e social. Também é uma outra forma de ver e de entender o mundo. Também desde a década de 50, foi utilizada essa denominação, né? Países desenvolvidos, que estão aí de laranja, em grande parte os países de primeiro e segundo mundo, e os países subdesenvolvidos, que seriam aqueles países do terceiro mundo. Porém, essa denominação entrou em desuso por quê? Porque existe uma disparidade entre países. Por exemplo, o Brasil, né, ele é um país de terceiro mundo, é um país subdesenvolvido, porém ele já tinha uma industrialização muito maior do que vários países africanos. Então, esse mapa aqui, essa regionalização, por exemplo, ela coloca o Brasil muitas vezes em igualdade com países da África, que são totalmente diferentes do Brasil. Então, por isso que entrou em desuso esses termos, né? Desenvolvidos, subdesenvolvidos. Como também a gente já não tem mais essa Guerra Fria, né? Também já entrou em desuso países de primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Nós temos outras regionalizações do mundo. Lembrando, quando a gente olha aqui para a América, então, os países desenvolvidos da América, que são os Estados Unidos e Canadá, formam a chamada América anglo-saxônica, ou seja, é aquela parte da América que é desenvolvida, que tem uma língua de origem anglo-saxônica, que a maior parte aqui, né, dos canadenses e estadunidenses falam, né, o inglês, uma língua de origem anglo-saxônica. E a América Latina, né, que são os países que, em sua maioria, falam línguas neolatinas, né, o espanhol, português, o francês. Então, por isso daí a denominação de América Latina. Ou seja, essa América subdesenvolvida, essa América de terceiro mundo, né, são países que, mesmo industrializados como o Brasil, como a Argentina e o México, mas são países que têm graves problemas sociais, né, de educação, de saúde, de segurança, de emprego, moradia, diferente de países como Estados Unidos e Canadá, que tem uma certa estabilidade econômica, né, tem uma certa qualidade de vida, né, um bem-estar social para a sua população. Então, a partir dessa ideia de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, então, surgiu aí uma outra regionalização chamada de países do norte e países do sul. E aí a gente sempre lembra, né? Austrália e Nova Zelândia estão no hemisfério sul, porém são considerados países do norte. Por quê? Porque a Austrália e Nova Zelândia são socialmente desenvolvidos, né? Existe uma saúde de qualidade, uma educação de alta qualidade, tem uma certa distribuição de renda, ou seja, uma menor desigualdade social. Então, por isso são considerados países do norte. E aqueles países que eram chamados de subdesenvolvidos, né, passaram a ter essa denominação de países do sul. Então, também é uma outra regionalização possível, uma outra forma de ver o mundo. Então, nós vamos passar aqui para o nosso próximo tema, que são outras regionalizações do espaço mundial, onde a gente vai ver aqui outras formas, né, além dessas que a gente mostrou, de regionalizar o mundo. Então aqui, se a gente, nesse mapa, o mundo, principais polos de inovação tecnológica, então os tecnopolos. Então a gente observa que a maior parte dos tecnopolos estão aonde? Na América anglo-saxônica, ou seja, Estados Unidos e Canadá, na Europa,
e ali, ó, Japão, Coreia do Sul, né, que fazem parte aí, em grande medida, desses países do norte, ou países desenvolvidos. Porém, nós temos tecnopolos em alguns países chamados subdesenvolvidos, né? Daí porque não é tão interessante nos dias atuais chamá-los de subdesenvolvidos, né? Nós temos tecnopolos no Brasil, claro que em menor quantidade do que na Europa ou nos Estados Unidos. Nós temos tecnopolo na África do Sul, na Índia e na China, que são países considerados subdesenvolvidos ou de terceiro mundo. Também nós podemos regionalizar o mundo a partir do PIB per capita. Espera aí, vamos respirar, parar e explicar. O que seria o PIB per capita? PIB quer dizer o quê? Produto Interno Bruto, ou seja, toda a produção feita por um país, toda a riqueza gerada por um país. Então seria o PIB, Produto Interno Bruto. Per capita quer dizer o quê? Por cabeça. Então é a distribuição dessa riqueza por pessoa, por cada pessoa que faz parte daquela nação, daquele território, daquele estado como nós vimos, daquele país. Então, se a gente observar aqui no mapa, o Brasil é um país aí, está de verde no médio aqui, com a renda per capita, né, o PIB per capita de 8.901 a 16.216, ou seja, é altíssimo, é como se cada brasileiro ganhasse mais de 8.900. Só que a gente sabe que não é a realidade do Brasil. Então, muitos, como nesse período de pandemia, né, nós estamos sofrendo aí, muitos têm apenas o auxílio emergencial, enquanto outros, né, têm salários altíssimos, auxílios moradia, auxílio de saúde, auxílio disso, auxílio daquilo. Então, a gente tem um país de grande desigualdade. Então, apesar da gente ter um grande PIB, esse PIB não é bem distribuído em nosso país. Da mesma forma ali, ó, na Arábia, um país que tem um PIB altíssimo devido ao petróleo, né, a maior riqueza da Arábia Saudita, e devido a essa maior riqueza, né, o PIB desse país é altíssimo. Então a gente observa o quê? PIBs como o da Arábia Saudita são equivalentes a países de primeiro mundo, a países desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos, do Canadá também. Uma outra forma de regionalizar o mundo é a partir do chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, o IDH, ele mede o quê? Mede a qualidade da educação de um país, mede a qualidade da saúde e a distribuição de riquezas, a distribuição de renda entre todas as pessoas daquele país. E aí, o Brasil ele tem um IDH aí chamado de IDH elevado, né, entre 0,728 e 0,811. Porém, o ideal é que um país tenha um IDH muito elevado, como é o caso da Argentina. Ó. A Argentina, mesmo sendo um país do sul, um país subdesenvolvido de terceiro mundo, mas tem o IDH equivalente a países aí de primeiro mundo e desenvolvidos. Aí a gente observa aí o maior IDH do mundo, que é a Noruega, com 0,949 de IDH, o IDH máximo seria 1. Então a Noruega tem um grande IDH, também é um exemplo de país, né, a ser seguido, a ser perseguido, né, para poder a gente atingir esse grande índice de desenvolvimento humano, de qualidade de vida. E, ao mesmo tempo, nós temos o IDH menor do mundo, que é da República Centro-Africana, de 0,352. Então, observando esse mapa, pessoal, a gente vê o quê? Que a África, né, em grande parte, tem um IDH baixo, né, baixíssimo, em relação às demais áreas do mundo. Então, por isso que aí, na África, é onde a gente tem os maiores índices de pobreza, né, de falta de distribuição de renda, né, as maiores dificuldades da humanidade estão aí na África, né, onde várias regiões nem energia elétrica têm. Então, é realmente uma grande desigualdade quando a gente pensa o mundo como um todo. Aqui é uma regionalização do mundo a partir das habitações precárias. Então a gente vê que quanto mais escuro, mais precárias são as habitações. Então, observando esse mapa, aqueles países subdesenvolvidos de terceiro mundo
são países também que têm grande parte das suas habitações de forma precária. Exceto aqui, ó, destaquei o Chile. O Chile tem aqui índices de habitação equivalentes aos países de primeiro mundo. Então, a gente foi mostrando, né, ao longo desses slides aqui que Arábia Saudita, Brasil, Chile, Índia, África do Sul, China, são países de terceiro mundo, subdesenvolvidos, mas que em alguns casos, né, têm índices semelhantes aos países de primeiro mundo. Por isso que essa regionalização ela é meio que falsa, né? Ela não condiz nem sempre com a realidade do mundo. E aí surge o que? Essa proposta de dividir o mundo em várias regiões. Então, existe ainda a linha separando países do norte e países do sul, essa linha contínua vermelha. Porém, os países do tipo norte são divididos em desenvolvidos, os países ex-socialistas que estão em desenvolvimento, mais os tigres asiáticos. Então, quem são esses tigres asiáticos? Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Hong Kong, fazem parte, né, desses países já com características de países desenvolvidos, de países do norte. E existem também os países do sul. Aqueles mais industrializados, que geram mais riqueza, são chamados de países emergentes, que é o caso do Brasil. Então, Brasil, México, Argentina, Chile, China, Índia, África do Sul, são chamados também de países emergentes. Tem também aqueles países do sul que são menos avançados, né, com economia estagnada, que em grande parte aí os países africanos. Nós temos também aqueles países em situação intermediária. Temos os exportadores de petróleo, como a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque. Nós temos também os novos tigres asiáticos, que aos poucos estão se desenvolvendo, né, como a Indonésia, a Malásia, a Tailândia, as Filipinas. Então, assim, para regionalizar o mundo, de fato, hoje nós temos que fazer, né, uma análise de caso a caso. Então, por isso que não dá mais para dividir só em desenvolvidos e subdesenvolvidos. Países do norte, países do sul, países de primeiro, segundo, terceiro mundo. Não, hoje nós temos uma diversidade, né, de países com características econômicas e sociais diferentes, o que leva aí a diversas regionalizações. Nesse mapa aqui, nós temos pelo menos 8 regionalizações, ou seja, 8 regiões do mundo com características diferentes. Então, saindo do mundo, nós vamos especificamente para a América. Então, como já mostramos numa aula anterior, a América pode ser dividida em América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. América Central, que é um istmo, ou seja, cercado de mar dos dois lados, conectando duas áreas maiores de continente, que no caso a América do Sul e a América do Norte. Então, o istmo da América Central, que também tem aí as ilhas do Caribe, que fazem parte dessa América Central. Então, muita gente não sabe, mas países como Cuba, Haiti, Jamaica, muita gente acha que são países africanos, mas são países da América, do Caribe, da América Central. E nós temos também os países da América do Sul. É uma forma de regionalizar, de dividir a América. Uma outra forma de dividir a América é a partir dos países desenvolvidos, Canadá e Estados Unidos, né, América anglo-saxônica, e os países, né, de terceiro mundo, subdesenvolvidos, chamados de América Latina. E aí dentro da América Latina nós temos uma diversidade de regionalizações. Os países emergentes, Argentina, Brasil e México, os países com economia de base mineral, que estão aí de violeta, e os países de economia com base agropecuária, que estão aí de marrom no mapa. Então, é uma outra forma também de dividir e regionalizar a América. Agora vamos voltar um pouquinho para o 7º ano, né, e lembrar também que existem formas de regionalizar o Brasil. Então, existem formas de regionalizar, de dividir o mundo, a América e o Brasil. E aí os domínios morfoclimáticos também são chamados dos 6 Brasis, do geógrafo Aziz Nassib Absaber, né, que foi um importante geógrafo brasileiro, e ele dividiu o Brasil aí em 6, né, em alguns aspectos até em 7, quando a gente considera as áreas de transição. Então, dividiu o Brasil no domínio da Amazônia, no domínio do Cerrado, no domínio da Caatinga, dos mares de Morros,
do domínio das araucárias e no domínio das pradarias, dos campos ou das estepes. Então, é uma forma aí de dividir o Brasil a partir de aspectos climáticos, biológicos, né, dos biomas e morfológicos do relevo. O IBGE divide o Brasil em 5 regiões, né, que é o que a gente mais conhece. Dividir o Brasil em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. São chamados os 5 Brasis do IBGE. Nós temos uma divisão aqui a partir do meio técnico científico e informacional, criada pelo geógrafo brasileiro Milton Santos, que divide o Brasil em 4 regiões, os 4 Brasis, né, a Amazônia, a região central, nordeste e a região concentrada, que engloba o sudeste e o sul do IBGE. Nós temos também a regionalização do Brasil em 3 grandes regiões, né, as chamadas regiões geoeconômicas do geógrafo brasileiro Pedro Geiger, que dividiu o Brasil em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, sendo esse Centro-Sul aqui de violeta a área central industrial do Brasil, né, onde tem as maiores indústrias, as maiores empresas agropecuaristas, a maior parte da população do Brasil se concentra também nessa área violeta, né, onde tem a melhor infraestrutura de transportes, então por isso que é chamada área central do Brasil. O Nordeste, Pedro Geiger denominou também de uma semi-periferia, né, com algumas importantes regiões industriais nas capitais, nos vales dos rios nordestinos. E nessa região da Amazônia, Pedro Geiger denominou, né, também de região periférica, com alguns enclaves industriais em meio a uma vasta Amazônia, né, que aos poucos também está sendo destruída, né, devido aos chamada fronteira agrícola, né, a fronteira agropecuária, né, da soja, da criação de gado, que aos poucos está destruindo aí a Amazônia. O Nordeste também pode ser regionalizado. Então, é uma região que possui regiões. Então, nós temos no Nordeste o meio norte, o sertão, o agreste e a zona da mata. Então, Parnamirim, observando aqui esse mapa, ele está nessa área verde, aí ao sul de Natal. Então, Parnamirim está localizado na zona da mata nordestina, né? Um município é uma cidade da zona da mata do Nordeste. Ou seja, o Nordeste também é dividido em regiões. E por isso, né, dividindo o Nordeste em regiões, o Rio Grande do Norte também tem suas regionalizações. Então, para o IBGE, por exemplo, ele divide o Rio Grande do Norte em 4 regiões: Oeste Potiguar, Central Potiguar, Agreste Potiguar e Leste Potiguar. Então, Parnamirim está localizado nessa região Leste Potiguar. Dentro da mesma região Leste Potiguar existem as micro-regiões. E aí tem a micro-região do litoral Nordeste, a micro-região de Natal, a micro-região de Macaíba e do litoral Sul. Então, Parnamirim, dentro dessas micro-regiões do IBGE, está localizado na micro-região de Natal, junto com Natal e Extremosa. Parnamirim também se localiza em uma outra região, a chamada região metropolitana de Natal, formada aí por esses 15 municípios. Então, está ali Parnamirim localizado, né, entre Natal, Nísia Floresta, São José de Imipibu e Macaíba. E nós temos todos esses demais municípios que fazem parte da região metropolitana de Natal, ou seja, uma outra forma de regionalizar o espaço potiguar. E aí eu pergunto a vocês, será que Parnamirim também possui regiões? Será que é dividido em regiões? E aí a gente traz um mapa com os bairros de Parnamirim. Então, dentro de um município, as regiões, né, seriam o quê? Esses bairros. Então, nós temos aí os diversos bairros de Parnamirim, né, e aqui, só lembrando da escola da Xixica, né, onde eu trabalho, a Escola Municipal Professora Francisca Fernandes, que se localiza em Monte Castelo. Então, um abraço aí para o pessoal da escola. E aí fica nessa área central de Parnamirim, né, próximo ao centro. Nós temos bairros mais distantes, mais próximos a Natal, como Nova Parnamirim, Emaús. Nós temos os distritos litorâneos de Parnamirim, como Pium, Cotovelo, Pirangi do Norte. Nós temos as áreas militares, né, como a Barreira do Inferno, o aeroporto, né, onde também tem a base aérea de Parnamirim. E aí
tem também as áreas de expansão urbana, né? Onde a gente observa ali Parque do Jiqui, Parque das Árvores, Parque das Nações e a área de expansão urbana. Então, pessoal, essa aula, né, ela mostrou que uma forma, né, de ver e de estudar o mundo a partir das diferentes regionalizações do mundo, do Brasil, do Rio Grande do Norte, né, do Nordeste também e de Parnamirim. Então, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário.